Que felicidade! Nosso segundo capítulo da série Identidade. Você descobrir quem você é, todos os seus talentos e como você pode transformar a sua vida para algo mais leve, tranquilo, amoroso. Primeiro, estou muito curiosa para saber como foi o movimento com a nossa primeira aula, que a gente foi lá a fundo, mexeu no pai e na mãe, mexeu nas bases da constelação. Eu acredito muito no movimento dessa integralidade sistêmica da constelação familiar. E a gente foi olhar lá a base da base, que é pai e mãe, e esse grande portal de vida. Então, se você está aqui, você já assistiu a primeira aula. Caso não, você está chegando agora e nem sabe do que eu estou falando, pausa, para tudo e vai assistir o primeiro vídeo que está lá, que é um vídeo que fala do portal da vida pai e mãe. Ele é fundamental para você entender a aula de hoje. Então, né, caso aconteceu, não sei como você foi parar nesse vídeo, alguém mandou, enfim, eu não sei como você chegou até mim, mas eu quero que você pare e se permita assistir o primeiro vídeo da temporada. É uma temporada com 4, né, capítulos, uma série mesmo, e cada um trabalha em processo de cura. E no final a gente vai ter um encontro lá no Zoom ao vivo comigo para a gente juntar tudo isso, intensificar essa jornada para você descobrir quem você é, essa identidade tua nesse processo com bastante leveza e amor. E para a aula de hoje, eu vou pedir para você separar também papel e caneta, porque que a gente trabalha, todo mundo sai com um tema de casa, com atividade para fazer ao longo da semana. E se você está aqui comigo, você já fez a sua carta, você já queimou, você já fez seus processos de perdão, de entendimento, de compreensão, de deixar esse julgar pai e mãe de lado, e você está aqui aberto, com permissão para a gente continuar. Então, bora lá pegar papel e caneta que a gente vai começar. Pode ir com calma, viu? Que a gente tem uma jornada linda para hoje. Vou até desacelerar, estava bem acelerada aqui. Porque a aula de hoje pede um respirar mais fundo e bastante água, tá? Traz uma água, um chá também. Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas merece a gente olhar com muito amor. Porque, como a gente já tirou essa camada de parar de julgar pai e mãe, a gente começa a olhar para a gente agora. E o que significa esse olhar para a gente? A gente vai olhar luz e sombra. E o primeiro conceito que eu quero trazer para você é que nós, eu e você que está aí, somos tudo. Desde o anjinho, ser mais iluminado, que ama ajudar o próximo, a um ser bem cavernoso, que é mesquinho, que é invejoso, né? Um ser que tem muito a evoluir. E se a gente está aqui, como uma grande mentora minha fala, Tássia, estamos no hospital escola. Aquilo que eu já sei, eu estendo a mão para doar para as pessoas, e aquilo que eu não sei ainda, eu pego na mão de alguém para me ajudar. E esse movimento desse hospital escola fala de a gente reconhecer a luz que a gente tem para doar e a sombra que a gente tem que tratar. Então, o primeiro passo é você entender que você e eu somos duais, luz e sombra a todo momento. Toda qualidade, tudo que você vê no outro como algo maravilhoso, ressoa dentro de você e você também tem. E tudo que você vê no outro que você não gosta e te incomoda, ressoa em você e você também tem. Então a gente tem esses dois lados muito bem claros desenhados na nossa vida. Porém, talvez você nunca parou para identificar o que é esse ressoar. E eu quero trazer esse primeiro conceito para a aula de hoje, para o que a gente vai trabalhar. O que é ressoar? Ressonância. É aquilo que a gente olha e gera aqui dentro uma empatia, como se fosse uma empatia. É aquilo que a gente olha e desperta algo aqui dentro, interno, positivo ou não.
E essa empatia fala de algo como espelho que a gente também possui, porque o outro nada mais é do que o espelho do que a gente precisa evoluir e melhorar, ou daquilo que a gente já tem e não enxerga. E eu escolhi aqui uma atividade bem simples, que você vai pegar papel e caneta, a gente vai construir junto para você entender o que é esse ressoar na prática. E eu escolhi 2 pessoas que fazem parte aí da tua vida, para você começar a se conhecer como espelho. E depois disso, eu te indico que você pode fazer com várias outras pessoas do teu contato. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei de uma coisa. As 2 pessoas que provavelmente você, né, teve mais contato ao longo da vida, tirando alguns casos excepcionais de abandono ou de alguém que você não conviveu, e aí eu vou pedir para você trocar. Se porventura o teu pai e a tua mãe foram as pessoas que você não teve tanto contato, e sim uma avó, um padrinho, uma madrinha, um irmão, que foi a pessoa responsável pela tua criação, eu vou pedir para você trocar esses nomes e escolher essas pessoas pela convivência de serem pessoas mais próximas de você. E aí a gente vai começar esse movimento de ressoar de verdade, de você começar a perceber quem você é através das outras pessoas, porque as outras pessoas são espelhos nossos. E depois de um tempo que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente consegue perceber isso em tudo, em cliente, em parceiro de negócio, em namorado, em marido, em filho, em irmão, em todo mundo. Tu vai, sei lá, numa padaria, numa fila de banco, e você começa a brincar disso. E é uma brincadeira deliciosa, tá? Porque quanto mais eu brinco de ressoar, mais eu descubro quem eu sou. O que eu gosto, o que eu não gosto, os talentos que eu tenho, os talentos que eu gostaria de ter e eu não tenho também. E aí fica mais fácil esse movimento de cura. Então, bora lá. Deixa eu mostrar para vocês o que eu preparei aqui. Deixei um Word pronto para vocês perceberem a simplicidade disso. Deixa eu mostrar aqui. Ó, um Word bem simples que vocês conseguem visualizar aqui. Vou até aumentar um pouquinho. Primeira atividade que a gente vai fazer hoje, eu quero que todos que estão aí parem e lembrem do pai de vocês. E se essa figura paterna não foi tão presente, eu quero que vocês lembrem de alguém que vocês conviveram que ocuparam esse lugar de pai na vida de vocês. E eu quero que você lembre desse pai de 3 características que vocês mais admiram essa pessoa. Qualquer característica. E você vai escrever, vai botar aí o número 1 essa característica, o número 2 essa outra característica, o número 3 essa outra característica. Eu, Dione, um exemplo. Quando eu lembro do meu pai, a primeira coisa que me vem de admiração é força de trabalho. Meu pai sempre foi alguém que trabalhou muito. Tem até aquele ditado que fala que nunca negou trabalho, força de trabalho, que não tinha tempo ruim. Se precisasse acordar 5 horas da manhã para trabalhar, ele estava lá todo dia. É alguém que sempre batalhou muito e teve a força de trabalho como um grande pilar na vida dele. Então, até antes dele falecer, meu pai já é falecido, até para ele procurar, né, uma ajuda médica foi bem custoso, justamente por essa força de trabalho que ele tinha de ser alguém ativo. E quando eu lembro do meu pai, eu acho que o maior exemplo que ele deixou para mim na vida foi essa força de trabalho, de não ter medo de trabalho, de ter coragem de ir lá e fazer. Então, é um dos pontos que eu mais admiro nele. E aí, você vai lembrar do seu e vai colocar 1, o 2 e o 3. E eu vou deixar você aí fazendo, enquanto eu vou tomando a minha água, você lembrando desse pai, dessa figura de alguém que trouxe para você esses ensinamentos. Eu quero que vocês lembrem das qualidades mesmo desse pai. 3, tá? 3 qualidades, coloca aí. E depois eu vou colocar aqui para baixo. Eu quero que você lembre de aspectos que você gostaria que não
o pai de vocês não tivesse, que fosse diferente, coisas que ele poderia mudar. Se ele não tivesse isso, ele seria o pai melhor na visão de vocês. E aí, palavras que trazem para vocês esse aspecto, esse defeito, ponto de melhoria, ponto a melhorar, o nome que fizer sentido para vocês. Eu gosto de chamar de algo que eu gostaria de mudar. Se o meu pai não tivesse isso, nossa, ele seria um cara maravilhoso, ele seria um ser humano muito melhor. E são essas características que eu quero que você coloque. E eu não sei se isso é fácil ou difícil para você, mas eu quero trazer um exemplo aqui também meu, para ficar mais fácil o entendimento. Sempre que eu lembrava do meu pai, e hoje eu fiz um trabalho de ressignificar muito forte internamente aqui, mas principalmente antes do autoconhecimento, há 5 anos atrás, eu tinha uma visão do meu pai totalmente diferente do que eu tenho hoje. E a Johnny antiga, que já fez esse exercício várias vezes, traz sempre palavras diferentes. Então, eu quero trazer uma para vocês. Na época, das primeiras vezes que eu fiz essa atividade, a palavra que eu trouxe ali para o meu pai, como primeiro aspecto, era grosseria. Era um cara que não tinha muito trato com as palavras, mais do interior, mais turrão, cabeça dura, inflexível. E eu me lembro de várias situações que essas características que eu acreditava que era dele, eu gostaria que ele não fosse assim. E a primeira palavra que eu coloquei era grosseria. E eu fui lá e coloquei. Guardem isso, que daqui a pouco eu continuo contando essa história para vocês, mas só para eu não interferir no exercício de vocês prático. Então, a primeira palavra que eu coloquei que eu admirava meu pai era força de trabalho, e a primeira que eu coloquei que eu gostaria que mudasse foi grosseria. E aí eu fui colocando outras palavras, 2, 3. Eu tenho um exercício que eu faço com 5, com 10 características. Aqui eu quero só mostrar para vocês o que é ressonância, trazendo 3. Porque com 3 vocês já vão ter uma base para vocês entenderem o que é o outro ser nosso espelho. E aí eu encontrei essas palavras do meu pai. Guarda isso, guarda esse meu exemplo aí. Daqui a pouco você vai começar a entender o tanto. Faz as 3 palavras. Vou dar mais um tempinho aqui, que a gente vai construir isso junto. Depois que você terminar aí o pai, só muda para mãe depois que você terminar o pai. Senão você bota uma pausa aqui no meu vídeo. Já que ele está gravado, você pode ver quantas vezes você quiser. Você vai colocar uma pausa para depois a gente continuar nessa construção. Terminou o pai, a gente vai para a mãe. Mesma atividade, mesma consciência que eu quero que vocês tragam. Lembrem da mãe de vocês e aspectos que você admira. 3 que você acredita que é um ponto forte dessa mãe. Traz os 3. E depois traz 3 que você gostaria de mudar. Que a mãe, se não tivesse isso, seria alguém muito melhor. Quando eu lembro, vou trazer o meu exemplo aqui também para ver se facilita aí o entendimento de vocês. Quando eu lembrava da minha mãe, eu lembrava muito a palavra força. Né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, teve uma vida com várias situações, mas sempre foi alguém que levantou, que continuou com muita força. E não só força de trabalho, mas força na parte emocional, né? Uma mulher que perdeu uma filha bebezinha, passou por várias situações na vida e ela sempre continuou. Eu acho que resiliência, força é a palavra da minha mãe. E eu sempre coloquei isso como algo que me admirava muito, né? Minha mãe não é alguém característico por uma depressão emocional, como outras pessoas na minha própria família têm. Então, é alguém que sempre teve um emocional muito forte. E é uma das coisas que eu mais admiro nela. E o aspecto que eu gostaria de mudar, a primeira palavra que me veio da minha mãe quando eu fui fazer isso foi... A palavra que eu trouxe é essa, tá? A minha visão bem ingênua há 5 anos atrás, que hoje eu dou uma visão totalmente diferente, porque o autoconhecimento você vai mudando muito, né? Primeira vez que eu trouxe isso, a palavra que me veio foi coitada. Bem essa palavra, coitada, de uma mulher humilde que não conseguiu estudar, lá do interior, que tem várias limitações.
de alguém que se colocava nesse lugar de limitação, que muitas vezes eu via dependente do meu pai, enfim. Esse coitado, na verdade, trazia para mim uma palavra que hoje eu entendo que não é coitado, é vitimismo, de alguém que é vítima de várias coisas que aconteceram na vida, né? E eu acreditava, por isso que eu tô falando, a Dione grava isso, acreditava que era isso, coitada, vitimismo, né? E aí eu fui colocando outras características que eu gostaria que mudasse na minha mãe também. E eu não sei quais são as palavras que você vai escolher para o teu pai, nem para tua mãe, das coisas que você mais admira e que você gostaria que não tivesse. E esse gostaria que não tivesse é do tipo, nossa, se meu pai e minha mãe não fossem assim, eles seriam seres humanos muito melhores. E é nessa linha que eu quero que você coloque características que se eles não tivessem, eles fossem melhores. E constrói essas 6 características, que daí a gente vai começar a olhar aí, essas 6 palavras, para você entender profundamente o que é ressonância. Deixa eu descompartilhar aqui, para vocês me verem maior, para ficar mais fácil. Então, a gente tem agora 3 características maravilhosas do pai, 3 da mãe, e 3 características que não são tão legais do pai e da mãe. E eu quero que numa folha em branco, no espaço, você coloque faz uma lista, sabe, uma coluna, e de um lado, as 6 características maravilhosas que você descreveu de pai e mãe, junta tudo. Característica 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no outro lado, dual mesmo, luz e sombra, 6 características de pai e mãe que você considera que não são tão legais. E aí coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. De um lado a luz e de outro lado a sombra. E aí eu quero que você faça um exercício agora que eu chamo de espelho. Eu quero que na frente de todas essas palavrinhas você escreva o seu nome. Eu, Dione, ou eu, João, Pedro, Maria, teu nome aí, que eu não sei quem é que está me assistindo, sou. Bota essas palavrinhas. Eu, Dione, pensando na sombra, sou grosseira. Eu, Dione, pensando na sombra, sou coitada. Eu, Dione, e aí eu vou colocar o meu nome e as 6 palavras da coluna. Assim como também eu vou colocar eu, Dione, e as 6 palavras da luz maravilhosa. Eu, Dione, com força de trabalho. Eu, Dione, guerreira. E aí, eu, Dione, com as características. Depois que você escrever o seu nome, sou, essas características todas, eu quero que você olhe e se reconheça. Só olhe agora. Vou dar um minuto aí para você. Só olhar. Olha profundamente, sem julgamento, com permissão total e se reconheça nessas palavras agora. Se for difícil, eu vou costurar com vocês isso daqui a pouco, mas eu quero agora que você olhe com atenção. Se for necessário pausar, pausa e olha com atenção. Porque nesse momento eu te apresento quem você é, na essência, sem máscara, sem véu e sem ilusão. Olha quem você é, que talvez você nunca viu. Talvez esse aí nunca te contaram, mas esse é você. Eu garanto que é. E daqui a pouco eu começo a costurar para você perceber como você é. Em algum grau você é.
colocar até uma música que eu tenho aqui separado, porque sempre que a gente acessa a luz e sombra, a gente precisa, eu falo, digerir, porque nem sempre é fácil a gente olhar de verdade quem a gente é e não o que os outros contam, porque tem muita gente contando quem você é e você não consegue perceber quem você é. Então, enquanto você olha essas palavras, eu te deixo com essa música. Para encher do que importa, precisa esvaziar. Sim, vou pegar exatamente essa frase da letra da Flávia, que é tão linda, Curar de Mim. É uma das músicas que impactou fortemente a minha vida quando fui trabalhar luz e sombra, principalmente sombra, que é isso que a gente está transformando aqui, para que essa sombra, quando a gente abraça, se transforme em potência de luz. E para costurar tudo isso, eu quero trazer o meu exemplo para vocês perceberem quanto esse exercício ele é potente na nossa vida. E eu brinco dele direto hoje, né? Mas eu comecei a brincando com pai e mãe, quando eu fui brincar dele. Se lembram que eu falei, gravem isso é importante, que a primeira adjetivo que eu trouxe para o meu pai foi grosseria e para minha mãe foi coitada? Coitada nada, grosseiro nada, mas vamos lá. Agora eu vou contar para vocês os bastidores de tudo isso, para vocês entenderem a potência do que vocês acabaram de fazer, porque isso é uma virada de chave tão grande que eu falo que, gente, o mundo tinha que saber disso. Que essa mensagem, que esse vídeo chegue em mais pessoas para terem conhecimento disso, porque isso a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, já aprende isso na vida e com muito processo de cavar, de autoconhecimento, que é isso que eu estou entregando nessa temporada, totalmente gratuito, num ofertar de coração meu, para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. E se você quer ser agente de transformação, manda para mais gente assistir também, porque pode mudar a vida de todo mundo, assim como mudou a minha. Primeira coisa que aconteceu comigo foi rejeição. E talvez está acontecendo isso com você, eu já quero te contar. Você viu as palavras e você falou, essa não sou eu. Imagina, eu não sou grosseira, não sou coitada. Essas duas palavras, quando eu vi, foi rejeição total, negação. Eu falei, não sou, imagina. Né? Porque né, eu ainda trabalhava no mundo corporativo, já cursava MBA, já estava nessa jornada, mas quando eu olhei grosseira, imagina, eu não sou grosseira. Eu tenho tanto cuidado em falar com as pessoas, eu trato tão bem, né, os meus funcionários, os meus colaboradores, eu não uso palavrão, eu não falo alto, eu não sou grosseira. É que a minha lente, sabe a lente? Até da definição da palavra estava errada. Porque quando eu trouxe o grosseira para o meu pai, foi a falta de trato que ele tinha.
Mas eu percebi que essa falta de trato que ele tinha era o que eu fazia comigo. Porque a Johnny era docinho com as pessoas, no mundo corporativo falava com educação, mas por dentro eu me destruía. Eu colocava todo mundo na fila do pão, menos eu, era a última. Eu me lembro trocentas mil vezes que eu deixava de fazer o meu intervalo de lanche, enfim, porque eu tinha coisas para fazer, eu achava que eu precisava fazer, que senão eu não ia dar conta, e eu deixava de fazer um lanche, deixava de fazer uma pausa, me prejudicava. E eu vivia sendo grosseira comigo. Então, eu quero que você comece a interpretar o que é ressonância de verdade. Tudo que você vê no outro, você também faz em algum grau, em alguma percepção. Então, esse grosseirinha do meu pai não era o trato que ele dava com as pessoas, era o trato que ele fazia com ele. E eu, Dione, com todo conhecimento, graduada, pós-graduada, com MBA, fazia exatamente a mesma coisa que meu pai fazia. Eu fiz um processo de emagrecimento depois que meu pai faleceu e eu descobri que eu me matava toda vez que eu colocava a comida como um prazer e não a minha saúde. O meu pai faleceu de câncer, não priorizando a saúde dele. Ele trabalhava tanto que ele não fazia um check-up. Ele corria de médico porque ele falava que se ele fosse fazer um check-up ele ia achar doença. E eu, Dione, trabalhando muito, sem tempo de qualidade, sem tempo de lazer, sem tempo de descanso, fazia exatamente a mesma coisa. Tanto que eu emagreci em 6 meses 21 quilos utilizando o coach na minha vida. Depois que eu entendi o que eu fazia de grosseria comigo. Olha a profundidade dessa joia rara que eu estou entregando para você agora. É uma joia rara esse conhecimento. Vou falar lá da minha mãe. Coitada. Coitada eu, né? Que achava ela coitada. Ai, que soberba minha, né? Achar que uma mulher que tem a história que a minha mãe tem de batalha, de luta, é uma coitada. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe de vítima não tem nada. E eu achava que ela era coitada. Mas eu vou explicar para vocês o que era esse coitado que eu acreditava. O coitado é no sentido vítima, vítima da situação, de ter nascido na família que nasceu, de trabalhar na roça, vítima de não ter oportunidade de estudar. E quando eu olhava minha mãe como vítima, eu achava ela vítima e eu não, porque a Johnny, né, estava numa faculdade, tinha um bom trabalho, tinha um carro dela, tinha independência financeira, então eu não era vítima. Ai, minha mãe era. Gente, eu também era vítima. Quantos anos eu contei a história para mim que eu não podia emagrecer? Que era biotipo, que eu nasci de uma família que lá do interior, que todo mundo comia bem, que eu não podia emagrecer, que era o meu biotipo, que eu vivia do mundo da moda, para quem não sabe, eu fui modelo plus size por 8 anos, fui Miss Santa Catarina em 2015. Era a história que eu contava como uma vítima para iludir, dizer que eu não podia emagrecer. Gente, eu nunca emagreci antes porque eu não quis. A partir do momento que eu falei, eu vou emagrecer de verdade, eu emagreci. E se você está falando aí que você não pode alguma coisa na tua vida, você está no lugar de vítima. E talvez você olhe pai e mãe como vítima também, você está repetindo o padrão e depois não sabe por quê. Pois é. Estou aqui para tirar os véus. E eu quero que você interprete essas minhas palavras com muito amor. Porque o que eu estou fazendo é tirar o véu para você saber quem você é, sem nenhuma máscara. E a Johnny era muito vítima. A Johnny era tão vítima que ela tinha medo de ter o próprio negócio, de empreender, porque ela achava que ela não ia dar conta. Eu achava que eu não ia dar conta, eu acreditava que não era capaz de fazer o que eu faço hoje. Tantas limitações, era tanta historinha que eu contava para mim, que as histórias que eu contava para mim eram as histórias que eu acreditava que a minha mãe contava e vinha como repetição de padrão, que a vida era assim mesmo. Era difícil, porque era a lente que se tinha, mas você é capaz de fazer uma história diferente, se você quiser. E aqui eu vou colocar uma palavra que se chama permissão. Olhar luz e sombra
É reconhecer quem a gente é na essência, sem nenhum véu, sem nenhuma roupa, sem nenhuma máscara. Não é o papel de mãe que você assume, não é o papel de profissional, não é o papel de esposa, de estudante, de amiga. É quem você é na essência, quem você é quando ninguém está vendo. E às vezes você nem sabe quem você é quando ninguém está vendo. Mas eu sei quem você é. É só olhar para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que você convive, para as pessoas que você ressoa ao teu redor, eu falo quem você é. E você repete exatamente os mesmos padrões. E você tem o poder de livre-arbítrio, de escolha, de continuar sendo essa pessoa ou não. E quando eu trouxe aqui, vocês perceberam que a luz e sombra é na mesma medida? A gente pegou 3 características, eu poderia pegar 10 se você quisesse. A gente pode substituir pai e mãe por marido, a gente pode substituir por irmão, a gente pode substituir por melhor amigo. Pessoas que convivem muito com vocês vão perceber essa ressonância de aprender. E aí, olha só que potência. Quando eu descubro as características pesadas que eu gostaria de mudar, não é o meu pai que vai mudar, não é a minha mãe, sou eu. Autorresponsabilidade. Aliás, a nossa 4ª aula do capítulo fala só sobre isso, para vocês entenderem o que a gente vai fazer com tudo isso que eu estou abrindo agora. Só vou dar uma pincelada. Quando a gente quer que o outro mude, o outro tem o que a gente também tem. E a gente não tem como fazer com que o outro mude, a gente pode mudar. Quando eu entendi que eu era grosseira e que eu me comportava como vítima da vida, 2 características até então eu descrevia meu pai e minha mãe, o que a Johnny está fazendo que está sendo grosseira com ela? Ah, é na comida. Olha o exemplo como eu peguei que eu era grosseira. No mundo corporativo, quando vinha algum funcionário meu, algum colaborador, falar de alguma situação, eu sempre levantava. Quando ele errava, acontecia alguma coisa, eu sempre incentivava, dizia que estava tudo bem, que a coisa ia melhorar, que da próxima vez ia dar certo. Quando a Johnny errava, a Johnny se xingava, achava um absurdo eu errar. Só para você perceber o que é grosseria. Se o outro comete uma falha, tá tudo bem, errar é humano, né? Agora, se eu ficava muito puta comigo quando eu errava, quando alguma coisa não dava certo. Você consegue perceber o que é grosseria com a gente? A mesma característica que eu julgava meu pai. E sabe por que eu julgava? Porque eu via ela em mim. Meu pai era espelho. Agora vocês vão entender se meu pai era espelho para eu perceber. Foi um presente que eu ganhei, ele tomar essa atitude para eu perceber o que eu precisava fazer comigo. E aí a Johnny começou a se nutrir de amor. A Johnny começou a falar para ela, muitas vezes que ela errou, que estava tudo bem ela errar. Tá tudo bem ela vir gravar essa série e ter um errinho, dar uma gaguejada, uma palavra atropelar e não ficar regravando várias vezes. Porque eu sou humana, eu comecei a ser muito mais amorosa comigo. Tá tudo bem eu começar a empreender e eu acertar e errar no meio do caminho. E aí a vida foi ficando muito mais leve. E essa vítima que até habitava aqui, começou a falar que ela era capaz, que ela podia, ela só precisava dar um passo, depois Deus colocava o resto do caminho. E aí essa vítima foi saindo do lugar dessa vítima, que na verdade é uma criança machucada, que é o tema da nossa 3ª aula. Segunda-feira que vem a gente vai tratar essa criança aí dentro. E aí a gente começou uma jornada muito linda aqui dentro, para sair desse lugar. E eu peguei só essas 2 palavras, coitada e grosseira. Eu comecei a brincar bem fundo disso e foram muitas palavras brotando. E cada palavra me perguntava, ok, o que você vai fazer para mudar isso? E essa pergunta eu jogo para você como tema de casa. Você descobriu as suas 6 palavras de oportunidade. E eu te jogo, o que você vai fazer para melhorar a situação dessas palavras que você olha com tanto repúdio de pai e mãe e você faz igual? Primeiro, tema de casa.
E você precisa fazer algo, sabe por quê? Se você não fizer, você vai ter os mesmos resultados que você já tem agora. E eu quero te levar com um coaching integrativo para outro patamar. Sabe? Um outro nível. É lá que eu quero que você esteja. Mas, para você chegar lá, por isso que eu falei que é livre-arbítrio, permissão, você tem que fazer uma jornada para você chegar lá. E a primeira jornada é tirar o véu, que é isso que a gente fez agora. Eu fiz você olhar quem você é na essência. O que você vai fazer com isso é aqui, ó, tô te entregando. É a tua responsabilidade agora. Mas calma, que eu vou ajudar nessa construção, porque a gente vai falar dessa criança machucada que está impedindo aí muita coisa. E na nossa última aula da temporada eu vou falar de autorresponsabilidade para te ajudar mais nesse processo. Mas já fica aí como tema de casa. E também a gente tomar posse dos dons que a gente já tem de herança. Porque pai e mãe nos deixou dom maravilhoso que às vezes a gente está deixando de usar. Lembra lá que eu falei, grava essas palavras. A palavra que veio do meu pai é trabalho, é força de trabalho. E a palavra da minha mãe foi força. Imagina, eu que quero empreender, que empreendo hoje, sou uma empresária, tenho minha própria empresa, vivo exclusivamente da minha missão no mundo, eu tomei posse do que já era meu. Sim, porque lá no mundo corporativo, que eu tive uma carreira de quase 13, 14 anos, eu tive muito trabalho e muita força de trabalho. E essa força veio da minha ancestralidade lá do interior da roça, de pai e mãe, que não negava trabalho para fazer o que precisava ser feito. Olha a potência disso. Eu só tomei posse do que eu já tinha. E eu precisei resgatar muita coisa que eu já tinha e eu não sabia que eu tinha. Porque a Dione, quando é vítima, acha que não é capaz. Mas a Dione, quando olha força de trabalho, eu consigo. E aí foi olhando para essa força de trabalho, que sabe pegar a mão assim, tomar posse? Que eu tomei posse, que eu fiz o meu negócio nascer. Essa série está saindo com força de trabalho. Eu parar e gravar para vocês, fazer toda essa construção com o meu marketing é força de trabalho. E esse planejamento é o que eu mais sei fazer, de não ter medo de ter força de trabalho, de estudar, de ir para imersão, para curso final de semana e trabalhar quantas horas for necessário para aquilo acontecer. Isso é força de trabalho. Se for preciso acordar às 5 horas da manhã, a gente acorda e está tudo bem. E é isso que eu quero te mostrar. Você talvez está esquecendo toda a potência de ancestralidade que você já tem, porque você não tomou posse. Pega essas 6 palavras que você colocou de pai e mãe que você admira. Eu não sei que palavra foi. Às vezes, amoroso. Às vezes, trabalhador. Às vezes, uma mãe guerreira. Às vezes, um pai provedor. Eu não sei o que você colocou de pai e mãe. Eu vou trazer umas palavras que são dos meus, que eu tenho maior admiração de falar. Simplicidade. Bom coração. E aí a gente vai. E a gente toma posse. E a nossa vida se transforma. E às vezes você está num processo aí que você não sabe quem você é, porque você simplesmente não tomou posse do melhor que você tem para oferecer para o mundo que você ganhou deles. E não é só de pai e mãe. Você pode brincar hoje com toda essa potência com várias pessoas, porque a gente está falando de espelho. De o outro ser alguém que entrou na nossa vida para mostrar o que a gente não está vendo. Gente, e essa brincadeira que eu chamo de brincadeira, mas não é brincadeira, não, o negócio é bem profundo. É tão potente que hoje eu até brinco com os clientes que eu atraio. Sempre que eu tenho um cliente novo que eu vou iniciar um processo, alguém que se conecta comigo, eu penso, cara, o que essa pessoa que eu achei o máximo que eu admiro nela? Ah, tal coisa. Ah, eu também tenho, também faço isso. Ai, nossa, essa cliente tem isso que não é tão legal. Pois é, Johnny, tu também é assim, né? O que tu tá fazendo para melhorar isso? E aí eu começo a brincar em qualquer lugar.
Algo me irritou, toma que é teu. Anota essa frase se fizer sentido. Eu sempre falo assim: bateu, doeu, toma que é teu. Alguém fez algo que você não gostou, que te incomodou, pergunte o quanto você tem disso dentro de você. Gente, e é impressionante. A Joy, vou trazer para vocês uma outra situação, que foi uma grande virada de chave. Sempre que eu ia para curso, eu ia fazer alguma formação, alguma aula, alguma imersão, eu sempre fui aquela pessoa, até então, que quando tinha umas perguntas meia boba, me incomodava, me irritasse, meu Deus, sem noção da pessoa perguntar isso, não leu o negócio lá que já estava escrito fazendo a mesma pergunta. Gente, qual é a característica de alguém que se incomoda com isso? Alguém impaciente, intolerante, alguém inflexível, alguém controlador. Eu todinha, todinha. E aí, quando eu descubro que isso me incomoda por quê? Ah, porque eu acho que a pessoa já tinha que ter lido isso. Porque eu acho que tal coisa. Isso é intolerância, isso é nariz empinado, isso é arrogância. Johnny é alguém extremamente arrogante até então, que acreditava que as pessoas precisavam saber da mesma coisa, mas cada um tem uma realidade diferente. E aí o mundo e a minha decisão de escolha foi mudando. Eu não quero ser alguém arrogante. Eu não quero ser alguém sem empatia pela história do outro. Eu não quero ser alguém impaciente com o tempo e desenvolvimento do outro. E se eu não quero ser essa pessoa, eu sou a pessoa que respira e entende que cada um tem um tempo, uma história. E mostra isso para vocês com toda a minha vulnerabilidade, contando aqui o meu processo, sem nenhum tipo de resquício que vão pensar de mim ou deixar de pensar. Porque essa sou eu agora. E quando a gente vai construindo tudo isso, a gente vai vendo quem a gente é de verdade. E não as máscaras da sociedade, de pessoas que acreditam quem a gente é. E o mais engraçado disso tudo, que nem é tão engraçado, mas é uma forma de trazer para vocês, que com certeza alguém que conheceu a Johnny há um ano atrás e for conhecer a Johnny hoje é uma mulher totalmente diferente. Com os mesmos valores, sim, mas com um novo olhar de tudo. Porque ela tomou uma decisão de escolha de mudar. E aí a gente pega esse liquidificador e começa a colocar os ingredientes que a gente quer. A gente aceita essa sombra, a gente não nega. Ah, eu não sou assim. E se você ainda está no processo de olhar aquelas palavras negativas, né, de pai e mãe, pensa, nossa, eu não sou, assenta, respira e começa a lembrar as atitudes que você toma se não tem a ver com isso. Um momento de raiva, um momento que você se descontrola, um momento que a emoção vem e você age da forma como instinto que você é, eu garanto que você age assim e você não percebe muitas vezes. E dói olhar, tá? Por isso que eu trouxe a música Curar de Mim. Dói sim. Se alguém falar que o processo de autoconhecimento é mumuzinho, não sei de onde, tá? É um processo doloroso sim, porque a gente olha e quando a gente vê tem que fazer algo, não dá para mentir. Porque você sabe quando você está mentindo para você? Você pode não querer fazer algo, aí é uma decisão, mas você sabe. E aí, quando você vê tudo isso, você tem que fazer algo. E o meu convite é a gente começar juntos aqui essa construção desse processo de cura. Então, olha para tudo isso e se pergunte o que você vai fazer um passo, tá? Para ser melhor nesses aspectos que você não quer mais na tua vida. E aquilo que você já é, toma posse. Assume o que é teu. Tá aí. Às vezes só você esqueceu de olhar. E tomando posse disso, você realiza os sonhos que você pretende, que você deseja. Sabe aquele monte de sonhos, de projetos que está dentro da gaveta? Que você fala que você não é capaz? Toma posse de quem você é na essência como talento e se pergunta se essa pessoa não é capaz de realizar. É sim. Tá tudo aí, mas tem que tomar posse. Da luz,
e da sombra. E eu vou tirar uma outra definição muito truncada que o povo tem. Quanto mais luz eu tenho, mais sombra eu também tenho. E eu acho maravilhoso trazer isso, porque tem muita gente que vê alguém, nossa, mas aquela pessoa é extremamente iluminada, aquela pessoa é um amor, aquela pessoa é um anjo aqui na Terra. Ela pode ser tudo isso, mas toda essa potência que ela tem para a luz, ela também tem para a sombra. Talvez ela está numa caminhada que ela reconheça toda essa sombra, trabalhe em cima da sombra e transforme essa sombra em luz. Mas a mesma potência que ela tem para ser sombra, ela tem para ser luz. E quando a gente entende essas duas medidas da dualidade, fica muito mais fácil, porque o que acontece? A gente cresce aqui na luz, mas aparecem as sombras também. E aí a gente trata as sombras, e aí a gente cresce na luz. E aí as sombras aparecem, e você trata as sombras e você cresce na luz. E a gente vai ficar assim, trabalhando nesse hospital escola, como fala Tassi, por muito tempo, até a gente estar muito bem trabalhado, evoluído e partir para um outro plano. Então, até o dia que você morrer, teu corpo físico ficar aqui, você vai trabalhar na luz e na sombra. Então, só para te contar que não tem fim. E é uma jornada linda. Eu já curei muitas sombras, tem muitas coisas aqui dentro ainda para tratar. Provavelmente depois que eu tratar isso, eu vou para um próximo estado, vai chegar umas novas. E aí a gente vai caminhando. E esse hospital escola fala exatamente isso. Ora, a gente é professor, ora a gente é aluno, ora a gente é médico, ora a gente é paciente, justamente para a gente caminhar com isso muito mais harmonioso. Espero muito que você faça esse exercício aí. Eu falei já isso no outro vídeo, mas eu vou repetir. Eu estou dando meu 100% aqui. Se você der o teu, que é a parte que te compete da atividade, teu 100%, a gente vai ter um resultado maravilhoso. A minha parte está aqui, feita com muito amor, e eu quero que você faça a sua. E depois me conta. Deixa aqui no vídeo teu comentário de como foi fazer essa atividade. A gente tem uma semana aí para você trabalhar em cima dela até a nossa próxima aula, que vai falar da cura dessa criança aí machucada. E vai ficar muito mais fácil você entender, porque a gente está falando de uma costura de uma aula para outra. Por isso que o nome da série é Identidade, para justamente você entender esses processos todos internos, né? Principalmente para talvez alguém que nunca teve o caminho do autoconhecimento, de olhar para dentro como a gente está fazendo agora. Se você conhecer pessoas que precisam tomar posse de quem se é, manda também. Compartilha com o máximo de pessoas para que chegue mesmo a quem precisa essa mensagem. E se você tiver alguma dúvida, eu estou lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode deixar o comentário aqui que eu vou responder também no YouTube, para que a gente possa manter essa comunicação. Eu fico extremamente feliz de ter você aqui, extremamente honrada de partilhar o meu servir e que possa de verdade transformar a sua vida de alguma forma. E qualquer coisa que precisar, eu estou aqui. Então, até a nossa próxima aula, nossa terceira aula da temporada, que vai falar dessa criança. E eu vou trazer também uma atividade bem linda para você construir aí e facilitar a tua vida. Então, um beijão no coração, uma semana iluminada pra gente e até a nossa próxima aula.